Bom dia, tudo bom com vocês? Se você parou nesse canal, eu quero te pedir, ouça a palavra do Senhor, veja o que esse canal está produzindo, e se você gostar, deixa um like, né? Toca o sininho aí, ó, faça um comentário, né? Mesmo se você não gostar, pode fazer um comentário, né? Não tem problema, a gente precisa acertar, né? Para poder trazer um bom conteúdo. E você que não é inscrito, né, se inscreva aí no canal, para que Deus possa, né, te abençoar quando estiver falando a palavra, Deus possa levar essa palavra a outras pessoas, né, através desse canal. Então, esse canal, a intenção dele é falar do amor de Jesus para todas as pessoas, que Deus possa estar abençoando sua vida, a sua casa, né, e a sua família. A palavra de Deus, esse é mais um vídeo pregando a palavra. O nome do canal é Pedro Pires 2026. Se você não colocar Pedro Pires 2026, vai abrir outros Pedro Pires, que tem muitos, né? E eu quero deixar na palavra de Deus algo para nós, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que fala de Paulo, né, e seu discurso no Areópago. No versículo 22 diz assim: estando Paulo no meio do Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticioso, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, é o que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homem. Então, meus irmãos, meus queridos, a palavra de Deus aqui nesse momento em que Paulo está lá no livro, passando ali, Lucas vai escrever, né, os atos que Paulo está fazendo, as pregações, tudo que Paulo fazia, Lucas escrevia, e Lucas escreve essa passagem narrando que Paulo chega na cidade de Atenas, né, e ele vai estar ali aguardando os outros discípulos chegarem. Quando Paulo está ali aguardando os irmãos chegarem ali, Paulo vai ver, né, vai ficar observando durante esse tempo, rodando a cidade, observando. E Paulo vai ver tantas coisas que ele vai olhar, ele vai ver, né? Ele vai ver altares a vários tipos de Deus, a vários deuses. Mas Paulo chega a um ponto que ele encontra um altar dirigido ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, porque aquele povo sabia que tinha um Deus que fazia as coisas, mas eles não conheciam. Então eles levantaram o altar a esse Deus, e esse Deus é o Deus que nós pregamos, é Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo muitas vezes ainda está desconhecido, embora o nome dele se propague em todas as nações, mas ele é desconhecido. Por quê? Porque as pessoas falam de Jesus porque ouviram falar, fala de Jesus porque ouviu alguém comentar, mas não conhece a Jesus, porque para conhecer a Jesus é preciso conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos traz tudo sobre Jesus, e desde a fundação do mundo, quando ele foi prometido lá no Jardim do Éden, um homem que pisaria a cabeça da serpente, um filho de homem, um filho de mulher que viria e pisaria na cabeça da serpente. Deus gerou Jesus no ventre de Maria para que ele pudesse vencer Satanás e nos dar a vitória, abrir as portas da salvação para nós. O que eu quero entrar aqui é que esse texto vai falar de Paulo chegando a Atenas, e ali, ele observando, ele percebeu ali que tinha um altar ao Deus desconhecido, e ele começou a pregar, começou a falar, e as pessoas começaram a olhar para ele, uns chamaram ele de tagarela, né? O que é um tagarela? Tagarela
é aquela pessoa que fala muito, fala, e quando ela afasta, só deixou sujeira. Isso é o que Paulo foi chamado. Outros chamam Paulo ali, né, por outros nomes, paroleiro. Paroleiro é aquele que gosta de falar, gosta de estar falando. E Paulo, ele, na sua capacidade espiritual, intelectual, um homem sábio, ele usa o nome desse templo para poder falar de Jesus Cristo. Que estratégia maravilhosa esse homem teve. Usar aquele altar, aquele nome ali, para poder anunciar Jesus. Às vezes nós precisamos usar alguma estratégia para poder anunciar Jesus. Falar de quem é Jesus. O que Jesus veio fazer nessa terra. Porque muita gente fala, moço, eu já conheço Jesus, eu tenho Jesus no coração. É difícil de acreditar que é uma pessoa que tem Jesus no coração vai ficar de qualquer forma nesse mundo, aí praticando coisas erradas, coisas que agridem ao Espírito Santo, coisas que às vezes ofende ao Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Os três que quando a gente clama a Ele, está pronto a responder. Um Deus trino, uma trindade santa e maravilhosa. A trindade ela é muito linda porque ela é representada por um Deus soberano que criou todas as coisas. Um Filho, 100% Deus, que andou na humanidade fazendo cura, milagre, provando o amor dele, do amor do Pai para com a humanidade. E o Espírito Santo, que hoje nos conforta, nos dá força, nos dá alegria, nos dá o prazer de conquistar as coisas. Esse Espírito Santo que eu estou falando é o mesmo que está aqui e que está aí perto de você, esperando você aceitar Jesus como Salvador para entrar na sua vida e fazer uma mudança. Mostrar Jesus de verdade, o verdadeiro Cristo, quando ele entra, o verdadeiro Jesus, quando está no coração do homem, quando o homem tem Jesus de verdade no coração. Eu digo para você, meu irmão, que ele não vai andar por aí com semblantes decaído. Ele não vai andar por aí com o rosto deformado de tanta cachaça, de tanto enterrado no vício. A pessoa não vai estar enterrada no pecado, porque Jesus veio para nos libertar do nosso pecado, nos libertar da escravidão que nós estávamos. E hoje a gente vê na palavra de Deus que Paulo, ele vai comentando com aquele povo. O povo começa a parar para olhar. Aqueles que falaram que ele era tagarela, pararam para ouvir. E Paulo vai pregar a palavra. Paulo chega a ser preso, levado ao Areópago. E quando ele chega lá, ele anuncia. E o pessoal vai ver que ele anuncia sobre a ressurreição de Cristo. E lá naquele tempo, aquele povo não sabia, não achava que pudesse haver uma vida eterna, haver eternidade, um corpo imortal. Mas Jesus foi um corpo imortal nessa terra, porque ele morreu e reviveu. Jesus está vivo e ele está presente quando nós clamamos a ele, quando nós servimos a ele de verdade, não quando nós falamos que conhecemos ele porque alguém falou, mas porque conhecemos ele pelas escrituras que vem nos mostrando os atos que ele fez, as maravilhas que ele fez, que vem nos mostrando que ele é real e é verdadeiro. A presença de Jesus na terra, ela foi de grande valor para o ser humano. Embora o ser humano não dá valor a ele, embora o ser humano às vezes vira as costas para Jesus, mas ele não virou as costas. Ele veio e cumpriu tudo que ele veio para fazer. Ele veio, cresceu, sobreviveu, viveu nessa terra de pecado sem pecar, viveu nessa terra toda contaminada, sem se contaminar. Foi até a cruz, morreu na cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio, para morrer. E quando ele morreu,
Vocês podem ver que essa cruz tem sido muito grande, olha como ela está, tipo um braço aberto. Jesus morreu com o braço aberto, abraçando a humanidade, um povo que o rejeita, um povo que diz que conhece, mas quando dá hora de mostrar que realmente vive com Cristo, quando é hora de mostrar a humildade do coração que Cristo colocou, porque Cristo era humilde, Cristo era simples. Ele sempre mostrou humildade, mas quando é hora de mostrar humildade, a pessoa não tem humildade no coração, não reconhece quem ela é, não reconhece quem Deus é na vida dela. Nós precisamos reconhecer esse Deus, nós precisamos reconhecer esse maravilhoso Pai, porque Ele é santo, Ele é puro. É Ele quem nos deu a oportunidade de orarmos à vontade, de termos o nosso diálogo com o próprio Deus. Ele abriu. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e deu espaço para nós próprios orar diretamente a Deus. Eu quero dizer para você que sem Deus você não é nada, sem Deus eu não sou nada. Sem Deus eu estaria lá fora bebendo cachaça. Sem Deus eu estaria talvez fumando maconha ainda. Sem Deus, talvez eu estaria na prostituição. Eu não acredito como que um homem que fala que é servo de Deus, ele pode trair a esposa. Eu não acredito como que um homem que diz que ele é servo de Deus, ele pode estar numa roda fumando maconha no meio dos traficantes. Eu não consigo engolir como que uma pessoa fala que é servo de Deus, mas na hora de se humilhar, na hora de mostrar quem ele é, ele não mostra. Fica nervoso, discute, não para ouvir, e aí fica sofrendo. Mas eu falo para você agora, sobre a autoridade do Espírito Santo, meu irmão, desça na humildade, desça na simplicidade. Tudo que planta nessa terra para crescer tem que descer. Primeiro a raiz desce, para depois subir a árvore. Primeiro se faz uma base, afunda uma base, desce os alicerces para subir um prédio. Tudo que para crescer precisa descer primeiro. E o ser humano não é desigual, o ser humano precisa descer na humildade, na simplicidade, precisa tomar juízo. A Bíblia diz que Deus muda o nosso caráter tem que ser mudado. O caráter do crente tem que ser caráter mudado. O caráter do ser humano precisa ser mudado. E para mudar, precisa da Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a ter um Cristo no coração, a ter Jesus no coração, e ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós íamos para pecar, o Espírito Santo falar para nós não fazer tal ato, porque não agrada, vai entristecer ao Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito. Precisamos entender quando é o Espírito Santo que está tentando nos ajudar, que está lutando para nos ajudar. E nós às vezes ignoramos a voz do Espírito. Ignoramos quando o pregador fala, quando o nosso pastor fala, quando o nosso amigo fala. Ignoramos a voz de Deus na boca das pessoas. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus não parou. Paulo continuou pregando, mesmo sendo levado ao Areópago, e ainda mesmo sendo levado a vários lugares. Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu, passou por dificuldades. Assim como Paulo concordou que Estevão fosse apedrejado, ficou ali vendo Estevão ser apedrejado. Estevão partiu e foi morar com Cristo. A Bíblia diz que Estevão, quando estava ali sendo apedrejado, ele olhou para o céu e diz: eis que vejo o Filho de Deus à sua direita. Ei, rapaz, você precisa ver Deus, você precisa ver Cristo dentro das Escrituras. Nós precisamos ver Cristo dentro das Escrituras, porque a Escritura revela Cristo, revela o Espírito Santo, revela a salvação do homem. E para ser salvo precisa ter Jesus no coração. Não tem outro, não existe outro meio de alcançar a salvação se não for por Jesus Cristo. É preciso crer que Cristo é o Filho de Deus. É preciso aceitar o batismo de arrependimento de pecado, como João. Não como o batismo de criança hoje. Criança não se batiza, ela não tem pecado para se arrepender.
E meu irmão, a palavra de Deus ela é muito clara. Ela está falando, ela está mostrando para nós. Um homem que sofreu pelo Evangelho, mas não parou. Talvez, meu irmão, você é uma pessoa que está meio desanimado, querendo desistir do seu ministério, querendo desistir da palavra, de pregar a palavra, porque alguém te ofendeu. Ou você está sentindo ofendido, porque não entendeu o comentário, não entendeu a conversa. Mas eu falo para você, meu irmão, você precisa ser sensível ao Espírito Santo. A palavra de Deus nessa manhã, ela está falando comigo que eu preciso ser mais humilde. Ela está falando comigo de tudo que eu preciso, que eu necessito para servir a Cristo. Coragem, força, ânimo. Não desanima não, não desiste do seu ministério não. Ofensa, nós sempre somos ofendidos nessa terra, sempre somos perseguidos, sempre tem alguém que nos coloca em situação difícil. Mas Jesus não coloca ninguém em situação difícil, Jesus não decepciona ninguém, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. A palavra para você é esta, a palavra para mim nesta manhã é esta, em nome de Jesus. Quero orar com você, se você me der liberdade. Ore comigo, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Vai estar aí no YouTube, para que todos que ouvirem a palavra de Deus possa fazer uma reflexão. Se você é crente, faça uma reflexão aí. Como está você diante de Deus? Se você ainda não tem Jesus, faz uma reflexão aí. Veja o quanto você precisa de Jesus. E precisa, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você precisa de Jesus. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a sua situação. Mas você precisa aceitá-lo como Salvador, crer que Ele é o Filho de Deus enviado e que Ele pode transformar e mudar a sua vida. Assim como Ele mudou o meu caráter, Ele pode mudar o seu, em nome de Jesus. Quero orar com você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, que essa pessoa que ouviu esta palavra, ela venha, meu Pai, se render ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus poderoso, Deus santo, Deus maravilhoso. É o Criador dos céus, da terra e do mar. E tudo que aqui há é criado pelo Senhor, meu Pai. O ser humano, meu Pai, que é criado pelo Senhor. Às vezes o ser humano, meu Pai, ele pensa, eu construí um prédio, eu construí tanta coisa, mas ele esquece que ele não teria construído se não fosse o Senhor, que desse ele a capacidade mental para projetar, desse ele os braços, as mãos para escrever, meu Pai, para colocar tudo no papel, para colocar a obra em andamento, Senhor, contratar as pessoas certas. Eles esquecem disso. Se eles olhar para trás, Pai, eles vão ver que o Senhor, meu Pai, é quem deu eles essa capacidade. Mas o ego toma conta, o orgulho, a soberba toma conta, Pai. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia dessa pessoa. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra chegue na casa de cada um com poder de transformação. Transformação, meu Pai. Talvez essa pessoa, meu Deus, dentro do ego, do orgulho, tem até alguém enferma dentro de casa, alguém que está, meu Deus, numa situação difícil. E essa pessoa, por ego e orgulho, não tem coragem de clamar o nome do Senhor, porque acha que conquistou tudo por mérito. E aí, Pai, não tem coragem de dobrar o joelho para falar: Jesus, tem misericórdia da minha família, tem de misericórdia da minha esposa, do meu filho, da minha filha. O ego, o orgulho, Pai, faz com que ele fique longe do Senhor. Não entra numa igreja para dobrar o joelho, não entra para o quarto para dobrar o joelho. Ah, se essa pessoa ouvisse o Senhor, meu Deus, dobrasse o joelho e orasse ao Senhor, meu Pai, a cura poderia chegar. Meu Deus, o orgulho poderia ser quebrado. Essa pessoa poderia ter uma vida melhor. Mas ela, Pai, rejeita por pura soberba. Mas o Senhor é Deus poderoso e santo para perdoar, para ajudar, para transformar, Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, entra, meu Pai, agora nos hospitais, passa pelo corredor, meu Pai, liberando cura, para que os quartos, Pai,
Doentes venham receber a cura. A presença do Senhor no hospital, Pai, traz cura aos enfermos. Meu Deus, entra nos presídios. Os presos, ó Pai, que já estão para sair, mas que ainda não foram transformados, que eles possam sentir o Senhor passando no presídio e transformar a vida dele através daqueles que pregam a palavra dentro do presídio, na casa do menor infrator, na própria casa de recuperação, meu Pai. Só possa recuperar pastores, obreiros, presbíteros, meu Deus, missionários, missionárias, homens e mulheres que falaram, que propagaram a Tua palavra, mas enfraqueceram e hoje estão pedindo a Tua ajuda, a Tua misericórdia. Faça, Pai. Tem de misericórdia, Senhor. Meu Deus, entra também, meu Pai, lá nas creches, nos orfanatos, ó Pai. As criancinhas, ó Pai, protege elas. Meu Deus, daqueles que vão nos orfanatos, ó Pai, tentar, meu Deus, adotar crianças para usar, meu Deus, como objeto sexual. Meu Deus, para maltratar, para fazer de escravo em suas casas. Jesus, livra as criancinhas do orfanato dessas pessoas. Levanta pais que vão amá-las, que vão ajudá-las, que vão criá-las. E que essa criança, meu Pai, no futuro venha, meu Deus, ser grata a esses pais. Jesus, eu peço, Senhor, meu Deus, nos asilos, Pai. Meu Deus, quantos homens estão no asilo? Fizeram dos seus filhos grandes médicos, juízes, advogado, Pai. Mas esses filhos viraram as costas, Pai. Visita os velhinhos, ó Pai. Leva o conforto para o coração dele e transforma a vida desse filho. Na hora que ele vê esse vídeo, ele vem a ter sentimento que o pai que o criou, o pai que o amou, ele está desprezando. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço, Senhor, meu Deus, guarda a minha casa, guarda a minha vida, guarda, meu Pai, o nosso povo, em nome de Jesus. Quero deixar para você que mora aqui em Conselheiro Lafayette, as nossas igrejas, fica uma lá no bairro Satélite, né? Você procura lá Assembleia de Deus Xerém. Você pode procurar no bairro JK, Assembleia de Deus Xerém, aonde eu estou ali, pela misericórdia do Senhor. E também do Satélite é o pastor Ayrton. Você pode procurar ele lá. Tem a nossa sede na rua Olegário Pinto, no bairro São João. A nossa sede está ali, o pastor Adeildo. Vários obreiros ali para te atender, para te ajudar nessa caminhada nova que você vai enfrentar. Também tem a nossa igreja Jardim das Flores. Pastor Fábio, ele está lá pronto a te receber e levar para você um consolo, um conforto dentro da palavra de Deus, te ajudar. Também temos a nossa igreja Jardim Europa, pastor Ereildo, está lá, procura, deixa Deus falar com você através do homem de Deus, deixa as coisas fluir na sua vida. Procura um conselho, procura entender. Nós, pastores, a nossa função é ajudar você a caminhar. Embora eu não sou um rei da pregação, como eu conheço muitos, mas o que eu faço por amor à obra de Deus. E eu quero dizer para você, nós temos também uma igreja lá em Buarque de Macedo, pastor Paulo está lá. Nossas igrejas chamam Assembleia de Deus Xerém. E lá em Buarque tem pastor Paulo. Você que mora na região ali de Buarque, procura aí a igreja. Acho que é na rua principal, logo que a gente entra na cidade lá, a gente entra na primeira rua esquerda, a igreja está bem na frente ali. E o Senhor Jesus tem um homem de Deus lá para falar com você, para te orientar, para te ajudar. Não esqueça também desse canal, se inscreva aqui no canal. Vamos propagar a palavra de Deus, vamos anunciar a palavra de Deus. Você pode se inscrever depois que ler, depois que ouvir, acompanhar aí lendo a palavra, depois que você ouvir a pregação, você pode se inscrever. Pode deixar um like, dar um joinha, coloca lá gostei, não gostei, não tem problema. É lógico que é difícil uma pessoa falar que não gostou da palavra de Deus, né? É difícil de acreditar, mas tudo pode acontecer. Então, tudo isso que eu estou fazendo é para a honra
e glória do nome de Jesus, porque a Ele toda a honra e toda a glória.